Olá, queridas amigas advogadas, queridos amigos advogados, estagiárias e estagiários. O meu nome é Alexandre Rolo. Sejam muito bem-vindos à Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil em mais uma atividade realizada pela sua nova Comissão de Cultura e Eventos. Conforme tem sido dito pelo nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito é o cidadão. E para defender o cidadão contra as investidas do Estado e dos demais concidadãos, muitas vezes surge a necessidade da atuação da advocacia, profissão que deve ser exercida com destemor e principalmente com capacidade técnica. E é exatamente aqui, no campo da capacidade técnica, que entra a atuação da nova Comissão de Cultura e Eventos da OAB-SP. Realizaremos agora mais uma atividade cultural, mas antes do seu início são importantes alguns avisos. Primeiro aviso, procuraremos ser pontuais no início dos nossos eventos, em respeito àqueles colegas que cumpriram o horário proposto. Segundo aviso, vocês receberam na entrada uma ficha como essa, que deve ser preenchida e devolvida ao final da atividade. É com base nessa ficha que realizaremos o controle da presença e emitiremos os certificados de participação. Terceiro aviso, também foi distribuída na entrada uma pesquisa de satisfação como essa. É muito importante o preenchimento e a devolução dessa pesquisa para que possamos evoluir mais e mais em busca da entrega de um serviço de excelência para a advocacia paulista. Quarto aviso. Por favor, em caso de impossibilidade de comparecimento na atividade após a respectiva inscrição, lembre-se de cancelá-la. Com isso, você não retira a vaga de ninguém, contribuindo para a construção de uma sociedade mais fraterna e mais preocupada com o próximo. Quinto aviso. Nossas palestras são transmitidas via YouTube, pelo canal da Comissão de Cultura e Eventos. E o último aviso. Após um passado de disputas de espaços de atuação entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior da Advocacia, a nossa querida ESA, tenho a grande honra e tremenda satisfação de anunciar uma parceria fraterna entre esses dois importantes braços culturais da OAB-SP para que cumpramos nossa missão de bem representar e atender as advogadas e os advogados. Para demonstrar essa parceria, eu convido o querido amigo e diretor da ESA, professor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, que nos transmitirá um breve recado. É com você, amigo Bolsinhas. Muito obrigado, Rolo. Tenho certeza que essa parceria entre a Comissão de Cultura e Eventos e a Escola Superior de Advocacia será um grande sucesso. E quero aproveitar essa oportunidade que você me concedeu para convidar a colega advogada ou colega advogado a participar cada vez mais ativamente da gestão da Escola Superior de Advocacia. Envie para o e-mail que aparece na sua tela a sua proposta de curso, a sua solicitação de curso para a central, para a subseção. Envie, se você se sentir confortável e preparado para ministrar aulas, a sua proposta de curso como professor, curso de curta, curso de especialização, enfim, esperamos o contato e a participação de todos vocês nessa próxima gestão e aproveito para desejar a todos uma ótima palestra. Boa noite a todos, meu nome é Caio Soares, eu sou membro da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento promovido pela nova Comissão de Cultura e Eventos. Trago aqui um abraço do nosso presidente, Dr. Alexandre Rolo, que em razão de compromissos anteriormente assumidos não pôde estar presente, do nosso presidente seccional, Dr. Caio Augusto, e do diretor da ESA, Dr. Jorge Bolsinhas. Reforço aqui o convite para que todos participem dos nossos eventos e dos cursos promovidos pela casa, e espero que desfrutem do evento desta noite, cuja palestra será proferida pelo Dr. Fábio Lopes Soares e falará sobre fundamentos e atualidades do direito do consumidor. O Dr. Fábio é advogado, PhD pela Florida Christian University, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, membro da Brasilcom e palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo.
Para que o evento possa fluir de forma mais dinâmica, nós deixaremos as perguntas e eventuais manifestações para o final da exposição. Então, sem mais delongas e para não cansá-los, passo a palavra ao nosso palestrante da noite, Dr. Fábio. Boa noite a todos e a todas, inclusive a quem está assistindo a gente também, porque agora estamos televisivos, não é isso? No YouTube também. Dr. Caio, agradeço a oportunidade, agradeço a casa por estar voltando aqui falando sobre esse tema, um tema bem importante, com alguns números que eu vou trazer a vocês, né? Habitualmente, quando eu faço palestras e palestro nessa casa, pelo menos aí porque eu me lembro agora, uns 15 anos sequenciais, todos os anos eu trago esse tema, eu sempre trazia PowerPoint e optei por essa vez em falar diretamente a vocês. Então, se eu for criativo e o tema for bom, ninguém vai entrar em reflexão profunda e a gente fala com paixão sobre um tema tão relevante. Indo direto ao ponto sobre essa temática, eu tenho assento em duas associações, quer seja aqui nas comissões da OAB, quer seja na Brasilcom, onde a gente congressa vários estudiosos e professores de direito do consumidor. Sou professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, exclusivamente no Brasil. E a gente estuda esse tema há muito tempo. Hoje, por uma razão muito nobre, inclusive, aconteceu no Congresso Nacional o início das discussões para a aprovação do projeto de lei que fala sobre superendividamento. A comissão foi instaurada hoje, cujo projeto já havia se iniciado, para que seja votado. E nós temos uma série de elementos que fazem com que o direito do consumidor volte a entrar numa tônica de protagonismo no Brasil e não, talvez, com uma visão quase que de retrocesso para aqueles que têm uma visão de consumidor raiz, vamos dizer assim, que são os consumeristas de base. Como a temática ela enseja falar a respeito do direito do consumidor sob fundamento e sob atualidade, eu vou optar por dividir a nossa fala em dois momentos, pelo menos na minha exposição, e depois o que eu acho mais legal, o que eu acho bem interessante, eventualmente, se alguém tiver algum tipo de dúvida, a gente esclarecer e trocar conhecimentos aqui na sala, né, no nosso auditório. Então, vou dividir a primeira parte falando sobre os fundamentos, histórico e fundamento, e uma segunda parte falando sobre a atualidade e a presença do direito do consumidor nos tribunais, como é que vem se posicionando a Senacom a respeito dessa estrutura e o que isso pode vir a gerar, por que não pensar como oportunidade para os advogados ou como oportunidade para todos nós que somos consumidores. Antes de sermos advogados, deixa eu deixar bem claro, todos somos consumidores. E, lamentavelmente, finanças, direito e filosofia, que deveria ser atributo de ensino às nossas crianças e jovens, isso não é ensinado. A gente não tem isso como base no nosso fundamento. A gente cresce, às vezes, com algum tipo de lacuna educacional ou uma miopia de cidadania, algum tipo de problema que, lá à frente, a gente entende algumas dessas questões. Bom, sobre essa ótica, vamos falar um pouco então sobre essa primeira parte. Vamos apresentar essa primeira parte que diz respeito ao nascedouro de consumo e diz respeito aos direitos básicos e fundamentos do consumo no país. Só para que eu possa ter uma ideia e com isso eu calibrar a minha fala, já que às vezes hoje estou muito focado na educação de lato sensu, stricto sensu, então deixa eu tentar entender qual é a necessidade. Quem aqui é estudante de direito? Tem gente que é estudante de direito? Ótimo, excelente. Quem aqui não é advogado? Não? Porque de vez em quando tem colegas que vêm buscar o conhecimento diretamente. Muito bem. Voltando sobre consumo aplicado, então, que é a base do fundamento. Em 1964, quando Kennedy grita ao mundo que os americanos teriam algum tipo de direito, ele traz para os Estados Unidos uma fala, na verdade foi entre 62 e 64, esse fundamento se baseou, se consolidou nos Estados Unidos, ele traz para os Estados Unidos dizendo que os americanos teriam algum direito relacionado ao que seria direito do consumidor. Posteriormente a isso, a ONU traz uma menção a respeito dos direitos dos consumidores. Em 1976 era criada a Fundação Procon de São Paulo. Em 1987 era criado o IDEC. E aí eu tenho a Constituição Federal. E então, em 11 de setembro de 1990, no fatídico 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor era publicado. A grande
loucura nessa estrutura é que o Código Civil que vigia então de 1916 foi publicado em 2002. Só que o texto do Código Civil de 2002 foi escrito originalmente em 1973. Fala-se que engavetado e publicado em 2002. E apesar do Código de Defesa do Consumidor ser de 1990, ele é mais atual do que alguns dos pressupostos que estavam vinculados ao Código de 2002, já que ele foi um texto extremamente de vanguarda. E esse texto trouxe alguns elementos importantes. Vocês vejam que só por isso existia a defesa do consumidor no Brasil muito antes da própria lei ser instituída. Muitos dos colegas muitos dos nossos professores nos ensinaram na faculdade, nós lemos os livros. Muito difícil qualquer um que hoje estude direito do consumidor como matéria na faculdade, na especialização ou na prática jurídica da advocacia ou do departamento jurídico, é muito difícil que não passe por um professor Filomeno, que não passe por um professor Kazuo Watanabe, que não passe por um professor Herman Benjamin, que não estude os textos da professora Cláudia Lima Marques, do professor Pfeiffer, e assim vem agora os consumidores consumeristas mais recentes, talvez o professor Pfeiffer, talvez o professor próprio Vitor de Andrade, que vem se renovando na PUC de São Paulo com esse tipo de visão. São pessoas que se renovam, que vêm trazendo elementos importantes de ensino. Pois bem, quando foi criado o CDC, então, a base do CDC, ela traz algumas instruções muito específicas. Compreender essa estrutura é compreender qual é a estrutura de funcionamento do CDC. Que, diga-se passagem, apesar de ele ter uma estrutura pautada na Constituição Federal, em seu artigo 5º, ele nasceu dentro do artigo 170 da Constituição Federal. Ele nasceu dentro de uma visão de ordem econômica, ou seja, uma lei comercial onde protege direitos individuais preservados pelo artigo 5º. Está lá no artigo 170, que fala sobre a ordem econômica, que fala sobre concorrência, livre concorrência, ou seja, estímulo à concorrência, e fala sobre a promoção da defesa do consumidor. Então, esse é o aspecto constitucional básico para a gente começar essa apresentação. E aí você vem a apresentação do direito do consumidor. Tem alguns artigos que são imprescindíveis. Sem estruturar ele, eu tenho um problema importante, quer seja para quem fala que tem direito, quer seja para quem diz que não tem direito. Quer quem ataca ou quem defende. Conceito de consumidor. Artigo 2º da Lei 8.078/90. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Isso está no seu artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E esse texto recentemente essa teoria chamada teoria finalista, foi afastada recentemente por decisões do STJ, onde você começou a ter a teoria mitigada, que a gente vai falar daqui a pouco. Do outro lado, para que isso funcione, você tem que ter o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que diz quem é? Fornecedor. Só que o artigo 3º, ele tem lá muitos elementos. E um dos jeitos mais didáticos, simples de compreender é quem é fornecedor? Todo mundo, menos a administração pública direta e as pessoas que geram onerosidade ao consumidor. Se eu estiver passando com o meu carro em frente à Praça da Sé aqui, na rua, e tiver um buraco no asfalto, e meu carro quebrar o eixo por conta desse buraco nesse asfalto, eu tenho algum tipo de direito? Tenho. Só que quem vai asfaltar esta rua é a administração pública direta. Logo, eu tenho vários direitos. Vou mover ação com base no Código Civil ou no Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, que poucas pessoas sabem que existe e que você pode invocar quando de alguns problemas no estado de São Paulo. Por sua vez, então, se não pode ser administração pública direta, se eu tenho administração pública direta e tenho onerosidade, uma caixa econômica, quando você tem um problema com ela, você pode mover uma ação contra ela, não porque ela seja banco, até porque Caixa Econômica Federal não é banco, é empresa pública equiparada a banco segundo o Conselho Monetário Nacional. E por ser uma empresa pública, não é administração pública direta, administração pública indireta, ela é fornecedora. De um lado, então, eu tenho o consumidor e do outro lado eu tenho o fornecedor. Bom, avançando nessa construção, eu tenho o terceiro e mais relevante ponto para entender essa base, fundamento que eu estou dizendo aqui.
todo consumidor face a fornecedor, ele tem duas características que são indiscutíveis, doutor Caio. Você fala assim, Fábio, eu não concordo com o que você está dizendo. Eu vou te responder, problema seu, porque a lei é inflexível nesse momento. Ele diz que todo consumidor está de boa fé. É pressuposto do CDC. Mas será que para ser consumidor tem que estar de boa fé? Aí fala, mas tem consumidor que mente, então não é consumidor. Porque se eu fizer a seguinte afirmação, consumidor é igual a boa fé, e fizer uma segunda afirmação, consumidor é igual a má fé, é a mesma coisa essas frases? Não. Elas significam a mesma coisa? Não. Para ser consumidor, você tem que estar de boa fé. Porque se alguém está dizendo que é consumidor e estiver de má fé, ele é o quê? Um safado, um sem vergonha, um criador de indústria de dano moral. A ele, qualquer lei a favor dele? Não, contra ele. As indústrias de dano nascem quando existe um desrespeito ao princípio da boa-fé. Por isso é que eu parto do pressuposto de que todos os consumidores estão de boa-fé. Segundo pressuposto importante, todo consumidor, além de estar de boa-fé, ele também é vulnerável. A vulnerabilidade, ela foi aperfeiçoada recentemente nas decisões jurisprudenciais. A vulnerabilidade é aquele atributo onde o consumidor é técnica ou economicamente inferior ao fornecedor. Quer ver uma pergunta muito simples? Alguém aqui já tomou Activia? Levanta a mão. Estou falando sério mesmo, você tomou? Você sabe quantos danos regulares existem num frasco de Activia? Não? Já tomou Yakult? Tomou Yakult? Sabe quantos lactobacilos vivos estão vivos num frasco de Yakult? Fala no celular? Tem celular? Você pode me dizer de que forma a transmissão do celular não afeta os seus neurônios e a sua bainha de mielina, uma gordura que reveste o teu neurônio para fazer sinapse na tua cabeça? Olha que loucura. Te toma o Activia, toma o Yakult, fala no celular e acha que nada vai dar problema. Nós somos técnica ou economicamente inferiores ao fornecedor. E esse pressuposto é preservado no artigo 4º, item 3º da Lei 8.078/90. É no artigo 4º, 3º, que fala que existe uma certa harmonia na relação de consumo. O consumidor é equiparado ao fornecedor através da vulnerabilidade da boa-fé. Está previsto no artigo 4º, item 3º. Ele traz a chamada teoria mista nessa instrução. Por fim, pode existir a chamada hipossuficiência. A hipossuficiência ocorre quando os fornecedores, sabendo que os consumidores são vulneráveis, com consumidores que estão hipossuficientes segundo o processo civil, são pessoas que não conseguem se defender, são pessoas às vezes mais pobres, ou pessoas que estão no momento em que elas estão indefesas, em que elas são, todos somos vulneráveis, em que elas são então afetadas pela gana, pela maldade, pelo interesse de ganho, às vezes escuso e doloso de um fornecedor. É claro que no nosso Brasil nem todos são assim, nós temos muitos fornecedores adequados, pessoas que são coerentes, que são responsáveis. Mas de vez em quando aparece algum bem complicado. O Procon de São Paulo recentemente fez uma coisa muito interessante, voltou a ter um protagonismo importante, multando grandes fornecedores por conta de desrespeitos. Então, você está falando de companhias aéreas, você está falando de empresas de bebidas, você está falando de uma série de telecoms, multando multas que chegavam a 9 milhões de reais, 10 milhões de reais. Faz 2 semanas, né? O Fernando Capezo, junto com o Marco Antônio Araújo Júnior, foi quem tocaram esse processo. De um lado, então, eu tenho o artigo 2º, tenho o artigo 3º, o artigo 4º, 3º, e construo essa dinâmica. Construída essa dinâmica, então, eu tenho a boa-fé com a vulnerabilidade. Estabeleceu a chamada relação de consumo, só depois disso, tudo o que eu falar depois, acrescenta-se o Código de Defesa do Consumidor. Porque se não for assim, aplicar-se-á outra lei. Talvez o Código Civil, possivelmente numa relação B2B, né, o business to business clássico. A partir dali dessa relação, todo consumidor tem direito básico, previsto no artigo 6º
da Lei 8.078/90. O artigo 6º é principiológico, meus amigos. Ele não foi feito para entrar em detalhe. Ele entra em detalhe através de outros artigos e capítulos do CDC e é aperfeiçoado pela jurisprudência. E vamos deixar bem claro aqui aos colegas que estão ingressando agora na carreira. O bom advogado não é aquele que domina o direito material. De um lado da mão, na mão esquerda, eu tenho o direito material. Só que o bom advogado, o bom técnico do direito, vamos falar assim, tem na mão esquerda o direito material e na mão direita a jurisprudência. O consumidor procura o advogado e fala, eu tenho direito, doutor? Tenho direito, doutora? Tenho sim, eu tenho direito sim. A lei é muito clara, só que aí essa pessoa esquece de ler a jurisprudência e atualizar o texto no tempo. E aí tem esses problemas. Nós estamos com um problema complexo na advocacia hoje. A advocacia, como nós conhecemos, está em disruptura. A advocacia não funciona mais no modelo tradicional. A advocacia não acabou, mas existe uma reforma, um jeito de fazer a advocacia que está se transformando, quer seja pela digitalização, quer seja pelos modelos preditivos, né? Falamos aqui com o Dr. Caio, quem sabe o Dr. Rolo convida a gente para voltar e falarmos sobre jurimetria no direito empresarial e no direito do consumidor. As métricas que são estudadas e que geram uma série de possibilidades de política que são importantes, não é verdade? Mas isso é motivo para uma outra conversa. Voltando ao artigo 6º, ele é principiológico. É do artigo 6º, no seu item 1º, a mais importante defesa de direito individual. Inegociável. É direito básico do consumidor, o direito à vida, saúde e segurança. E vamos deixar bem claro que vida é o conceito da OMS. Vida é o mais completo estado de bem-estar independente de doença física. Saúde também. Segurança também. Então, o conceito que a OMS traz, que transborda em saúde, o mais completo estado de bem-estar independente de doença física, ele leva isso para a vida e leva isso para a segurança. Segurança sob várias óticas. Se não fosse importante, não teria uma Lei Geral de Proteção de Dados, uma LGPD, que nasceu de discussões de consumo. Onde você, independendo do que você pega de dados da pessoa, você mata a pessoa, né? Graciliano Ramos era muito feliz quando falava em vidas secas. Pior do que morrer de morte morrida é ter a morte de vida severina. Não é isso? E se você tem todos os seus dados hackeados, com todas as suas informações, como é que fica? Os chamados dados sensíveis de uma lei a viger a partir de agosto de 2020. Segundo elemento importante, que é direito básico do consumidor, a proteção à publicidade enganosa e abusiva. O que é enganoso e abusivo em 1990 é muito diferente do que é hoje. Muito diferente do que é hoje. Um dos casos mais emblemáticos, eu leciono muito na escola de direito para o Poder Judiciário, né, e até temeroso. Né, hoje um advogado, né, apesar de lá atrás já ter sido lista tríplice, mas eu continuo um advogado com a maiúsculo, com muito orgulho, e professor por vocação. E quando a gente vai ao Poder Judiciário, os exemplos clássicos são esses. Tem um caso que é muito usado, que é um blockbuster. Almofadas milagrosas. Alguém conhece esse tema? Bote no Google depois, dá uma googada lá. Almofadas milagrosas. 5 páginas do Google explicando o que é a almofada milagrosa. Ela prometia curar de frieira a diabetes. Brasil não é Faria Lima, nem Berrini, nem Paulista. Tem miséria nesse país. E as pontas acreditaram nessa publicidade. A pessoa acreditou que usando uma almofada milagrosa iria curar a diabetes. Ele deixou de tomar os remédios e quando deixa de tomar remédio de diabetes, as extremidades começam a gangrenar. Pedaços do pé foram-se. Primeira página do Google. Dá uma googada. Eu estou trazendo elemento porque eu acho que de tanto dar esse exemplo eu devo ter dado views fortes e subiu para a primeira página, que é o que a gente mais estuda ali. Mas como é que alguém iria saber disso? Uma pessoa simples, um matuto e letrado, com alguém muito habilidoso, consegue fazer esse tipo de convencimento. É nessas horas que a gente verifica a maldade do homem quando ele quer ser maldoso. Por fim, dentro desses elementos, além de eu não poder vender produtos em desacordo com normas regulamentadas, a inversão do ônus da prova, previsto também no artigo 6º. Principal atributo da inversão do ônus da prova, a gente explica isso quando fala sobre responsabilidade objetiva, até porque em temas atuais eu quero falar, e o professor Marcos Dessoni certamente deve estar me assistindo,
sobre a teoria do desvio produtivo. A gente vai ter que falar sobre aprofundar o desvio produtivo. Mas que é uma consequência da responsabilidade objetiva prevista, então, começa pela inversão do ônus da prova. Quem tem que provar por conta da vulnerabilidade não é o consumidor, é o fornecedor. Ah, mas eu não concordo com isso. Então, mude-se para qualquer outro país. No Brasil, teoria do risco, CDC já está consolidado, é um problema. Se tiver vulnerabilidade, é uma questão de boa-fé. Porque se o consumidor tiver de má-fé, não é consumidor. Você derruba o consumidor, então exige dele os direitos que são seus por capacidade. Artigo 6º. Do artigo 6º, eu vou para a contrariedade do artigo 6º. Toda vez que eu identifico o artigo 6º, ele explode em outros artigos e capítulos que são alocados no CDC. E a contrariedade, a antagonia do artigo 6º é a prática abusiva, prevista no artigo 39. O artigo 39, ele sempre vai elencar coisas que estão elencadas no artigo 6º em outros artigos. Por exemplo, se de um lado eu digo que é direito básico do consumidor a saúde, vida e segurança, no artigo 39, como prática abusiva, ele diz que é proibido colocar no mercado produtos em desacordo com normas regulamentadoras. Se de um lado eu estou dizendo que é direito básico do consumidor no artigo 6º a liberdade de escolha de produtos e serviços de forma principiológica, o artigo 39 vem dizer, é proibido venda casada. Se de um lado eu estou dizendo que eu tenho direito à saúde, vida e segurança, o artigo 39 vem falar, é proibido você mandar produtos sem solicitação ou colocar no mercado em produtos que estão em desacordo com a norma regulamentadora. O artigo 39, segundo a ilicitude, ele é a base do início da ilicitude civil. É ali que as patologias começam a aparecer, invariavelmente. Toda vez que um consumidor artigo 2º, faça um fornecedor, artigo 3º, de boa-fé e vulnerável, artigo 4º e 3º, tem direito básico, artigo 6º, e uma prática abusiva é elencada, artigo 39, acontece então as sanções, artigo 56. As sanções administrativas, elas podem ser de 3 tipos. Pecuniárias, 9 milhões de reais de forma administrativa. As sanções reais, suspende o produto, ou as sanções pessoais, fecha a empresa. Exemplo, Unimed Paulistana. Dá para falar, foi fechada, não pelo Procon de São Paulo, mas foi fechada pela ANS, de acordo com rankings do Procon de São Paulo. Unimed Paulistana deixou milhões de vidas em São Paulo sem assistência, criando um colapso no sistema Unimed por conta desse tipo de ação. Ah, mas a culpa não foi minha, então de quem era? Porque quem estava em home care, quem estava precisando, tinha um tratamento contínuo, como é que fazia quando ficava sem aquele tipo de assistência? Esse artigo 56, ele alavanca você para as responsabilidades previstas no artigo 12 e artigo 18. Artigo 12, responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço. E artigo 18, a responsabilidade civil pelo vício do produto e do serviço. Vício é alguma coisa que invoca um problema econômico. Ele é restituível. Fato sempre coloca em xeque saúde, vida e segurança. Exemplo. O Dr. Caio me vende um telefone celular. O celular, ele está na garantia, o celular para de funcionar. Se estiver na garantia, previsto no artigo 26, garantia legal somada à garantia contratual, prevista no artigo 50, que não se confunde com garantia estendida, que é garantia vendida, ele me vende um celular. O celular para de funcionar. Eu exijo, pelo artigo 26, dentro do prazo de reclamação, eu exijo, então, a reparação, a manutenção do celular. Ele tem até 30 dias para poder regularizar isso. Se no 31º dia ele não fizer, acaba o direito dele e recomeça o meu. E eu tenho direito ao abatimento, à troca ou à devolução do valor, previsto no artigo 18. Percebe, isso é vício. O vício gera uma obrigação de fazer ou de dar no Poder Judiciário. Diferente dele ter me vendido o mesmo celular, eu estou falando com ele, doutor Caio, tudo bem, prazer te conhecer, bom, já nos conhecemos antes, né, através do doutor Vitor, enfim, então tudo bem, faz um barulho e o aparelho de celular explode ao meu ouvido. Pode acontecer? Já aconteceu. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O ouvido externo é uma coisa. O ouvido médio, que é constituído por martelo, bigorno, que é o tímpano, é outra coisa.
E o ouvido interno, constituído da cóclea, um nervo auditivo, um pequeno caracol que capta o som externo, decodifica pela vibração do tímpano e joga para o nervo auditivo, que joga para o lóbulo frontal e joga de volta a coluna vertebral, fazendo a constituição de som, é outra coisa. Se eu compro um celular que não deveria dar problema e ele explode e leva a orelha externa, é uma coisa. Se fura o tímpano e é reconstituível, é outra coisa. Agora, se chega na cóclea e não me aleija, é outra coisa. Aí cabe indenização. Prevista no artigo 27 da Lei 8.078/90, em que diz que, quando se tem uma responsabilidade pelo fato, o prazo para mover uma ação é de até 5 anos a constituir do fato. Então eu tenho, resumindo essa estrutura, o artigo 2º, conceito de consumidor, o artigo 3º, conceito de fornecedor, o artigo 4º, item 3º, boa-fé com vulnerabilidade, o artigo 6º, os direitos básicos, o artigo 39, a prática abusiva, e o artigo 56, as sanções ou penalidades. Por outro lado, eu tenho as responsabilidades previstas no artigo 12, responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, vai do artigo 12 até o artigo 17, pode verificar, e depois do artigo 18, que vai até o artigo 25, responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Mas sem antes falar e me deixar quase que para a outra parte da minha palestra. Existe um departamento ligado ao Ministério da Justiça, que era o antigo DPDC. Esse departamento ganhou força de Secretaria Nacional, é uma Secretaria Nacional de Consumo, chamada Senacom, cujo secretário atual chama-se Luciano Benetti Tinho, um colega nosso da Fundação Getúlio Vargas. Essa secretaria está ligada ao Ministério de Segurança Pública, de Justiça e Segurança Pública, que é o ministério que está sob a pasta do ex-juiz Sérgio Moro. E cabe à Senacom garantir a política nacional das relações de consumo. A política nacional das relações de consumo está prevista no artigo 105 da Lei 8.078/90. A Senacom vem criando verdadeiras revoluções favoráveis ao consumidor. Na medida em que ela estimula a desjudicialização das ações, através do consumidor.gov.br. Por mera curiosidade, quantos aqui não conhecem o consumidor.gov.br? Levanta a mão. Ótimo, vamos despertar a lucidez. Se você reclamar hoje no PROCON, você pode demorar, no processo administrativo completo, segundo o decreto 2181 de 97, 8 meses. Se você ingressar com ação judicial, segundo Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, da primeira instância até o STJ, 11 anos. E já era maior que esse tempo, né? Eu estou indo até o STJ, primeira, segunda e terceira instância. Agora, se você reclamar no consumidor.gov, os fornecedores ali cadastrados têm até 10 dias para responder, porque é um registro voluntário. Porém, tem registrado, em média, a solução em 7 dias com mais de 85% de efetividade de solução. Então, por que a gente não conhece isso? Por isso que eu falo que Brasil não é Faria Lima, nem Berrini, nem Paulista. Porque se nós, que temos condições de ter, nesta noite, vir aqui, nos reunirmos, de uma forma honesta, importante, combativa, com boa ciência, temos capacidade de refletir juntos, imagina quem não tem essa capacidade. Às vezes os nossos pais, os nossos amigos, algum parente próximo que não teve essa oportunidade de despertar a lucidez e ter esse tipo de treinamento. Consumidor.gov passou a ser um item de instrução de ação judicial. Na medida... Diferente. O Reclame Aqui é uma plataforma particular. E por ser uma plataforma particular, se você não reclamar na plataforma do Maurício Vargas, que é o dono do Reclame Aqui, né? Se você reclamar lá ou não, se você reclamar, a empresa não é obrigada a fazer nada. Então você fica esperando que o consumidor, ele por reputação, tome a decisão de ir ou não ir. Por ser uma plataforma particular, nada é feito. Diferente do consumidor.gov. Que o consumidor.gov é uma plataforma de mediação, de desjudicialização, que instrui a ação. Se bem que o Reclame Aqui também ajuda a instruir um pouco a ação. Porque você coleciona as tentativas do consumidor. E por que eu estou dizendo isso? Essa estrutura que eu acabei de contar a vocês, ela é capaz, desses artigos principiológicos, é capaz de me dar um modus operandi do CDC. A partir daqui eu teria que entrar em cada estrutura de contrato de adesão, de publicidade,
de oferta. E, por fim, trazer um dos artigos mais, eu acredito particularmente, estudando isso, que mais vai chamar a atenção nos próximos anos, ligado à sociedade da informação, que é o artigo 49, que fala sobre o chamado direito de arrependimento, que está vinculado à proteção contratual. Se você comprar fora do estabelecimento comercial, você tem até 7 dias para se arrepender, desde que você não tenha se beneficiado do produto. Esse direito que foi construído em 1990 é muito diferente do atual. Você sabe por quê? Quem aqui tem menos de 25 anos de idade? Levanta a mão. Ótimo. Menos de 20? Alguém? 21? Bingo. Obrigado. Quem aqui é a pessoa com mais tempo de contribuição de INSS? Para não ter que perguntar a idade, não é verdade? Para não ser deselegante. Não é verdade? Quem tem mais de 30 anos de INSS aqui? Alguém tem? Não, eu tenho. Eu espero que não pareça, né? Mas alguém tem 25 anos de contribuição de INSS? Obrigado. Olha que interessante. Os doutores aqui têm mais tempo de INSS que os colegas que levantaram a mão têm de vida. Concorda? Só que ambos estão sentados em pé de igualdade com o que eu vou falar agora. Se bem que os colegas que levantaram a mão e que têm 25 anos vão ter uma ojeriza aqui. Vão ficar sirilepes na cadeira. E os colegas que têm 21, 22, 23 anos não vão entender nada do que eu estou falando. Em 1990 era criado o direito de arrependimento, só que a internet veio no Brasil em 94. Em 94 teve estabilidade de moeda. Quer ver? Quem levantou a mão? Quem que levantou a mão com 21 anos? 21, ok. 20? Você se lembra quando nós tínhamos uma inflação de 3.000% ao ano, uma tabela chamada Tablita, uma agência reguladora chamada Sunab para regular essa tabela? Você se lembra disso, colega? Não? Você se lembra de um fundo de investimento chamado Overnight, que rendia 3% de um dia para outro? Você se lembra disso? Você se lembra do disquetão num PC 286 nessa época? Você lembra disso ou não? Não. E os colegas se lembram disso? Claro, lembra. O artigo 49 nasceu numa época em que não tinha internet. A internet entrou no Brasil em 94. Nessa época eu tinha um disquetão, depois eu tinha um disquetinho, depois eu tinha um pendrivão, depois eu tinha um pendrivinho. Hoje é iCloud. Nessa estrutura, não é verdade? Esta revolução foi modificada em 2007, porque foi só em 2007 que entrou o PIB de uma Argentina no Brasil em crédito. Porque mesmo que eu tivesse a grana de 2007 e 94, eu faria o que com esse dinheiro? Nada. Viraria pó. 3.000% ao ano. Um saco de arroz Camil tipo 2 de R$12 hoje era 12, amanhã era 13, depois 14, depois 15, depois 16, depois 17. E o dinheiro ficava totalmente desvalorizado. O que eu estou tentando dizer é que se Miguel Reale estivesse vivo, o defesa do consumidor seria potencializada por uma coisa chamada tridimensionalidade Reale. Fato, valor e norma. Todo fato no tempo, realçado, fortificado por um valor, altera uma norma. Não existe macro-regulação legal sem antes ser precedida por uma macro-regulação econômica. Logo, eu tive toda uma estrutura econômica e o CDC conseguiu, de uma forma tão incrível, ser vanguarda em direitos que iriam acontecer por conta da experiência que acontecia em outros países. Até porque nós fomos signatários de várias dessas regras. Sobre essa ótica, o direito de arrependimento se aperfeiçoa muito mais agora. Por quê? Por conta dos grandes sistemas de marketplace. Todos nós compramos pela internet. Na maioria, isso tende a aumentar. E quando compramos pela internet, eu compro de uma loja que, na verdade, vendeu um produto de uma outra loja. Que vendeu um produto de uma outra loja. E esses grandes sistemas são marketplace. Alguém já ouviu falar de um banco chamado Carbon 6 Bank? Não? É um banco digital. O Nubank, que alguns devem ter ouvido falar, ele é uma fintech, não é um banco. O Carbon 6 Bank nasceu como um banco. Qual a proposta desse banco? Está sendo regulamentado. Já foi lançado, hein? Está sendo regulamentado. Ser um hub de serviços financeiros. Ele vai ser um marketplace de serviços financeiros. Criando uma disruptura no sistema tradicional de bancos, o que é ótimo para a concorrência. Esperamos. Sob o ponto de vista dos bancos concentrados, já que nós temos 200 bancos nesse país e apenas 5 ou 6 detêm 85% do crédito desse país, com taxas legais, mas imorais de juro.
porque eu não consigo compreender 350% de juros ao ano como sendo alguma coisa moral. Ah, mas o problema é o compulsório. Essa regra começa a ser discutida agora com o superendividamento, que desengavetou agora para discutir isso. Linha de frente da nossa sempre querida e sempre admirada professora Cláudia Lima Marx, que trouxe para cá o diálogo das fontes, que ajuda a conceituar esse tipo de registro. Sobre o prisma do 49, a gente vai para algumas atualidades, entrando para a segunda fase da nossa fala. Porque pode não parecer, mas já são aqui 7h45, né? A gente começou as palestras, já foram 40 minutos de fala, que fácil, né? Vamos para a segunda parte. E a segunda parte é muito mais tensa. Eu voltei a estudar agora, estou todo feliz, todo peraltinha, né? A gente nunca para de estudar. E esses estudos me ajudam a ter essa história para contar para vocês com alguma propriedade. Tem uma coisa muito interessante na defesa do consumidor que começa a acontecer no Brasil. Porque o Brasil, em 1960, tinha 72 milhões de pessoas. O Brasil, em 2010, tinha 184 milhões de pessoas. Nós temos 210 milhões de pessoas hoje no Brasil. Nós triplicamos a nossa população nos últimos 50 anos e o Brasil era ruralista e fordiano até 94 com a estabilidade de moeda e em 2007 com a entrada de crédito. Se de fato retomarmos o crescimento que todo mundo espera que aconteça, para o bem ou para o mal, mas aconteça de alguma forma, nós vamos ter mais consumo. E aí vem as estatísticas, segunda parte. Cerca de 90% de todas as ações movidas no Juizado Especial Civil são ligadas à direito do consumidor. Cerca de 30% dos assuntos ligados à primeira instância na Justiça Comum são ligados à direito do consumidor. E, lamentavelmente, ainda nós temos uma crítica à exclusão da disciplina das grades da Faculdade de Direito, quando todos somos consumidores. Então, registro básico sobre a defesa do consumidor, a minha defesa do consumidor, dentro dessa casa, uma casa de colegas, porque, no mínimo, isso não pode ser cortado. E aí eu venho com um problema mais sério nessa estrutura. Quando um consumidor movia uma ação antigamente que eu falo são 15 anos, mais ou menos, por conta do legado que tinha no judiciário, essa ação era solicitada com indenizatórias. Então eu tive um boom de ações indenizatórias. Ações indenizatórias essas, pedidos de dano moral, que não tinha nenhum critério. Diga-se passagem, o critério é a chamada tabela do açougueiro. Alguém conhece isso? Esse dedo tem um preço, esse dedo tem um preço, esse dedo tem um preço. O movimento de pinça tem um preço. As seguradoras e os tribunais chamam isso de tabela do açougueiro. Lamento, e com toda a responsabilidade que tenho, quer seja como membro dessa casa, quer seja como palestrante de cultura e eventos, quer seja como professor universitário, quer seja como advogado com A maiúsculo, eu digo a vocês que era assim que acontecia e ainda acontece um pouco. Só que esta situação das indenizatórias, das altas indenizatórias, caíram quando o judiciário deu uma estilingada e num movimento contrário para derrubar muitas ações de má-fé, sem as alterações que o Código de Processo Civil tinha, ele então começou a decidir ações de indenizar como sendo ações de mero aborrecimento. Tudo era mero aborrecimento. Então era o estilingada, todo mundo tinha muitos direitos, indenizatórias relativamente altas, para a época, porque eu nunca via, eventualmente, uma mãe perder um filho em um acidente com um fato, um fato complexo no carro, capotamento de carro, e o juiz decidir que a vida do filho custa 30 mil reais, que foi quanto foi a sentença que eu estou trazendo como referência. Assim, 30 mil reais é o que o judiciário deu. Então a vida do teu filho custa 30 mil em algumas sentenças. Críticas à parte nessa estrutura, porque quero acreditar que são desvios padrão, e palestras como essa trazem uma boa combatividade. Do outro lado, o mero aborrecimento começou a correr solto. E começou a se instaurar isso nos tribunais. Até que aparece um queridíssimo colega, Marcos Dessone, um capixaba, membro da Brasilcom, da Comissão de Professores de Direito do Consumidor, uma pessoa querida, quem o conhece pessoalmente, eu acho que ele já veio aqui na OAB de São Paulo em algum momento, se não
Doutor Caio, eu acho que cabe convidá-lo, certamente, se você não tiver o acesso, a gente termina, eu te passo o WhatsApp dele, vocês ligam para ele, trazem ele aqui, porque vale a pena. Ele produz um texto brilhante, assinado, né, sancionado pela Brasilcom, pela professora Cláudia Mamar, que o instruiu, e tantos outros juristas, que é a teoria do desvio produtivo aprofundado. Teoria aprofundada do desvio produtivo. Fala. O que é a teoria do desvio produtivo? Em tese, em resumo, ele explica o seguinte: por mais que o juiz não conceda a indenizatória, o tempo perdido pelo consumidor na defesa do seu direito deve ser indenizado. E o tempo perdido pelo consumidor é contado. Então, se eu reclamo num saque, na ouvidoria, que é o caminho natural, saque, ouvidoria, reclame aqui, consumidor.gov, agência reguladora, GEC ou qualquer coisa que o valha, eu vou contabilizando cada protocolo desse. Então, quando um cliente vem me procurar assim, doutor Fábio, você recomenda que eu reclame no saque? Recomendo, mas eu quero mover a ação. Você vai mover a ação, se for o caso. Você quer resolver o problema? O que você quer? Quero resolver o problema. Então, reclama no saque. Não vai resolver, reclama na ouvidoria. Se resolver, muito que bem, você desjudicializa. Se não resolver, vai caminhando. Ai do fornecedor que recebe uma ação instruída com todos esses elementos. A teoria do desvio produtivo está configurada. E para junto vir uma indenizatória muito forte. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, já dizia Drummond. Eis que aparece recentemente a figura do aperfeiçoamento dos honorários de sucumbência. Ou seja, quem perde a ação hoje mais do que nunca vem pagando os honorários de sucumbência. Desestimulando, inclusive, colegas advogados que entram em verdadeiras aventuras jurídicas, colocando seus consumidores que não deveriam estar entrando com a ação em verdadeiras saias justas. Eu estou falando muito do direito do consumidor, mas também tem que fazer uma crítica importante ao que eu entendo no meu entendimento, que é, com muito respeito à atitude do colega, uma sacanagem com o consumidor. Quando ele não tem, ele explica, promete uma coisa para ele que não deve ser cumprida, porque quem vai pagar? A honorário de sucumbência hoje são verbas alimentícias. Você executa esse honorário se der problema. E quando se recebe o direito, uma boa leitura ajuda bem. Um colega uma vez perguntou assim, mas Fábio, eu precisaria de ter uma base de dados que me dissesse como funciona melhor a jurisprudência para evitar esse tipo de ruído. Gente, tem uma infinidade de sites hoje que são vademecums de jurisprudência. Vademecums de jurisprudência, né? Vou tentar lembrar aqui em que você tem alguns que você clica, você faz um trialzinho de 30 dias, você clica lá, artigo 6º, ele traz os últimos 5 anos de jurisprudência por assunto em todos os tribunais do país. MyLex, lembrei. MyLex. Não sou vendedor do MyLex, não. Só estou dizendo que vocês podem... Tem outros tantos, a RT, vários outros fazem isso. Você cadastra, ele faz o trial e te traz essa base de dados. A jurimetria traz isso. Só que eu preciso, no mínimo, ter algum equipamento para rodar essa estrutura. E eu ter acesso a essa informação para poder julgar adequadamente. Então eu tenho a teoria do desvio produtivo como sendo uma das mais atuais, que é importante eu relembrar isso. E além da teoria do desvio produtivo, eu tenho um outro elemento que é bem significativo nessa instrução, que é o aperfeiçoamento das obrigações de indenizar. Ou seja, com base nessa teoria do desvio produtivo, voltou-se a reequilibrar. Quem ingressa com uma ação de indenização, muitas das vezes, ela já traz alguns eixos, e esses elementos da chamada jornada do consumidor ajudam a instruir a ação muito bem. Isso gera um aprendizado importante para as relações empresariais, né? Então, quem eventualmente faz consumo, costuma ser direito empresarial ou trabalhar com direito empresarial. Então, vamos falar uma coisa muito interessante. Eu não consigo ver hoje o bom advogado de direito empresarial que não tem uma noção clara de business, de negócio. Tem que ter uma boa relação. Tem vários cursos de business law que são ensinados hoje, né? Inclusive, deixa eu fazer um jabá gratuito aqui. A Fundação Getúlio Vargas, por ser uma fundação, ela tem um curso de direitos básicos do consumidor de 5 horas gratuito.
Você vai fazer, vai receber o certificado no final, é gratuito, como mais, são 60, tem vários, eu só posso falar daquilo que eu conheço. E por ser fundação e ter algum subsídio, então a gente tem que se beneficiar daquilo que é plataforma internacional de divulgação. E essa estrutura que eu estou contando a vocês, de se importar nessa jornada do consumidor, se dá porque cada vez mais, quando eu tenho uma ação de consumidor, essa ação de consumidor altera as relações de contratos B2B. Então, digamos que o Dr. Caio seja o Walmart. Ele contrata uma grande empresa, Samsung, por exemplo, e deixar bem claro que quando se fala em direito do consumidor, eu não tenho como não pisar em ovos, não é verdade? E não ter que dar algum tipo de exemplo. Ele contrata, por exemplo, uma empresa tão grande e maravilhosa, que é interessante, com produtos interessantes, que é a da Samsung. Ele vai comprar, o Walmart compra as televisões da Samsung para usar? Não, ele compra para vender, ele está numa relação B2B, ele tem uma relação obrigacional, ele tem um contrato. Ele compra essas televisões para vender para um consumidor final. Ele tem a nota fiscal, CNPJ, vezes o CPF ou o CNPJ na relação de destinatário final, mais vulnerabilidade e boa-fé. Pois bem, se o consumidor tiver algum problema, ele pode, pela solidariedade prevista no CDC, mover uma ação não contra a Samsung, mas contra o Walmart. E se ingressar contra o Walmart não vai chamar o antigo chamamento a lead, a Samsung para o processo. O Walmart resolve o problema, mas o Walmart vai estar com um problema dele para com a Samsung. Não acabei de falar que o direito do consumidor altera as relações? Sabe o que o Walmart vai fazer? Ele vai mudar uma coisa chamada SLA. Acordos de nível de serviço. Nos contratos existentes entre o Walmart e a Samsung, ele tem uma cláusula que diz que se tiver algum tipo de problema, ele não vai mover uma ação. Ele desconta, ele faz um acordo de solução desse problema junto com a Samsung. E aí você começa a ter uma demanda puxada. Então o que eu falo? O direito do consumidor, além de proteger direitos individuais que são indiscutíveis, eu posso falar do apelo de concorrência eternamente, mas uma coisa a gente nunca pode esquecer. É um livre mercado, mas nunca você flexibiliza direito individual protegido pelo direito do consumidor. Do contrário, eu estou colocando em risco a estrutura mínima, né, o mínimo necessário para viver. Se eu altero a estrutura de um contrato, eu altero inclusive a estrutura societária da empresa. Quantas situações eu já não vi em que problemas sérios de consumidor alteraram as relações comerciais entre as empresas, que alteraram a estrutura societária da empresa. Foi uma demanda puxada enorme. Tem seguro para isso, gente. Seguro de responsabilidade civil, chamado D&O, que é constituído lá no societário por conta de problemas que acontecem em decorrência de consumo. E a última novidade desse bloco. Está quentinha essa novidade. As empresas que são abertas, que têm ações abertas na Bolsa, que vendem as suas ações na Bolsa, que hoje é B3 Brasil, Bolsa Balcão, antiga BMF Bovespa, são poucas no Brasil, elas têm níveis de governança corporativa. E elas publicam uma coisa chamada EASY, participam de uma carteira chamada EASY, Índice de Sustentabilidade Empresarial. Sustentabilidade nunca foi respeitar bichinho e florzinha, vamos deixar bem claro isso, né? Eu planto árvores. Legal. Sustentabilidade é cadeia de valor no tempo. E as bolsas de valores no mundo inteiro entendem isso como sendo monetizáveis. O Easy fez uma coisa que eu acho que vai ser muito boa para os consumidores. Ele alterou a relação dele, dizendo que a partir de agora, quem tiver muitas reclamações em rankings de reclamações de consumidor, em rankings do Ministério da Justiça, vai perder valor financeiro na bolsa. As ações vão cair. Vocês fazem ideia do que é R$1 de queda de ação? De uma ação de R$30, o que significa R$1 em milhões? São dezenas de milhões de reais. Significa dizer que a partir de agora eu tenho mais um aliado para o defesa do consumidor, que são essa tentativa de monetizar o intangível. Essa tentativa, muito interessante, de dizer que quem desrespeita consumidor vai perder dinheiro, porque existe um ativismo de consumo que está começando a tomar conta de algumas empresas. E isso é muito significativo, porque o advogado, que é um advogado preventivo, ele começa a trabalhar para a empresa de uma forma inteligente, construindo modelos mais inteligentes. Até porque, com muito respeito aos colegas que fazem contencioso, o judiciário é um calvário.
Eu não consigo. Os grandes escritórios não ganham mais dinheiro com massa. Ganham dinheiro na prevenção e na desjudicialização. Ganham dinheiro com pareceres. Ganham dinheiro na tentativa de fazer os acordos. Eles contingenciam seus grandes valores, mas eles querem tirar o contingenciamento para liberar o valor em lucro na conta do seu, na caixa das suas empresas. Esta conta é bem importante. Se essa palestra não servir para a atividade de vocês, pessoa profissional, juro para vocês que ela sirva para a vida, porque todos somos consumidores. Não tem um aqui, acordou pela manhã em cima de uma cama, espero, né? É consumidor. Vai dormir numa cama, é consumidor. Ligou a luz, é consumidor. Bebeu água, é consumidor. Andou de ônibus, é consumidor. Comeu um lanche, é consumidor. Bebeu água. Aqui, ó. Aqui, ó, a água aqui, ó, 5,25, pH 5,25, água ácida, levemente ácida, porque o pH é 7, né? É consumidor. Isso tudo tem que estar rotulado, de alguma forma. Todos somos consumidores. De um lado eu falei da estrutura dos fundamentos, do outro trouxe elementos que por si só já falam. Teoria do desvio produtivo, estou falando do projeto de superendividamento que vem mudando, estou falando dessas novas regras e alianças que são feitas com sistemas de autorregulação ou bolsas que passam a modificar a estrutura de negócios dos consumidores de alguma forma. E por que não dizer do grande avanço que o consumidor.gov oferece com seus acordos nos tribunais de justiça, alterando muitas vezes. Você coloca dizendo que o consumidor reclamou no Gov, bota o protocolo, o juiz tem decisões judiciais, gente. Tem decisões judiciais. Os juízes, eles julgam levando em consideração a boa-fé do consumidor na tentativa da defesa do seu direito. Se essa peça é bem escrita, se a narrativa é bem contada, se a historinha está adequada com as suas provas, deixa os fatos falarem isso. Quem está na retidão não se perde, não. Né? Se mantém no caminho do meio e vai firme nessa história. Só toma cuidado com alguns tipos de problemas que estão muito ligados a não conhecer o desfecho dessas regras que eu acho que são importantes. De um lado, então, eu falo sobre fundamentos. Do outro, eu falo sobre atualidades. Como já se passaram 55 minutos da minha fala, talvez seja interessante a gente continuar essa palestra de uma outra forma. E a todos que estão me assistindo no YouTube e que vão me assistir, agradeço, assim como agradeço vocês presencialmente, a minha fala inicial e me coloco à disposição para que a gente possa continuar esse tipo de reflexão através de perguntas. Perguntas? Muito obrigado, doutor Fábio. Tenho certeza que se o tempo nos fosse favorável, nós passaríamos o resto da noite aqui, tendo em vista a quantidade de assunto que tem para falar, fora novidades. Nós temos aí MP 881, que vai alterar o Código de Defesa do Consumidor. Eu não sei o que vai ser vetado ou não. Nós podíamos falar de empresa amiga da justiça, enfim, uma série de outros assuntos relacionados ao tema de relações de consumo, mas, infelizmente, precisamos encerrar. Dessa forma, eu agradeço imensamente a sua presença, tenho certeza que o senhor retornará aqui em outras subseções e seccionais para dar esta palestra. Agradeço a presença de cada um dos senhores que estiveram aqui esta noite. Nós tivemos mais de 60 convidados aqui nos prestigiando. Reforço que venham mais vezes. Então, em agradecimento à palestra proferida pelo Dr. Fábio, faço aqui, em nome do Dr. Alexandre Rolo e do nosso presidente seccional, Dr. Caio Augusto, a entrega do certificado. Então, caso algum dos senhores